Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem? Então, aqui estamos para mais uma videoaula de história. Hoje, como eu falei na aula passada, conteúdo novo, quentíssimo aí para nós iniciarmos. No capítulo 3, acompanhem lá na apostila de vocês, então. Capítulo 3, Grandes Navegações. Um conteúdo bacana, bom de se trabalhar, você já tem um conhecimento prévio sobre ele. Quando a gente fala sobre a nossa história, sobre a chegada dos europeus aqui no Brasil, nós já falamos sobre as grandes navegações. Mas a gente vai ver as grandes navegações num contexto histórico, por que ela ocorreu, o que influenciou essa busca por novos territórios pelos países europeus. Então, para chegarmos nas grandes navegações, eu vou recapitular com vocês um pouquinho os conteúdos passados, desde lá do sexto ano, para a gente poder fazer uma linha do tempo, para, como eu sempre falo em sala de aula, ir costurando um conteúdo no outro, para não ficar solto, porque aí parece que fica tudo muito solto. Em história, nada é solto. Uma coisa, um fato é ligado no outro. Quando a gente se fala em conteúdo de história, em aprender história enquanto conteúdo, é ligar um fato no outro, para chegar até nos dias atuais. Né? Então, a gente compreende muita coisa dos dias de hoje se nós estudarmos e compreendermos a história desta forma, ligando um fato no outro. Então, para nós chegarmos às grandes navegações, nós vamos voltar lá na formação dos impérios. Lembra dos impérios lá no sexto ano, quando nós falamos na formação do Império Romano e Império Bizantino? Império Romano do Ocidente, Império Bizantino, o Grande Império do Oriente. Nessa formação dos impérios, nós temos lá o Império Bizantino como uma questão comercial intensa. Lembra de Constantinopla, que era a capital do Império Bizantino? Então, lembra do comércio intenso que havia na questão de Constantinopla com outros territórios? Essa troca de mercadorias, esse comércio que acontecia muito ali entre o Oriente e o Ocidente? Lembram, né? Com a queda do Império Romano, o Império Romano ele se fragmenta primeiro. Né? Ele faz essa fragmentação. E essa fragmentação do Império Romano, primeiro a gente vai ver o que? A formação ali do sistema feudal, da sociedade feudal da Idade Média. Então há uma fragmentação. Esse Império Romano ele sofre várias invasões, a fome, a guerra e tal. E acaba fragmentando, é a queda do Império Romano. Ele se fragmenta em vários territórios. E durante a Idade Média, esses territórios são conhecidos como a sociedade feudal. Lembram disso? Lembram, né? Nesse momento, nesses territórios, o comércio vai diminuir. Vai ficar quietinho ali do século V até o século XV. Né? Então, Idade Média ali, a forma de ver o comércio da cidade muda. Então, aí, com o fim do feudalismo, com a queda do feudalismo, pelos motivos da fome, da guerra, das revoltas, das pestes, e com a decadência, então, desse sistema feudal, a gente vai viver um novo momento, que é a Idade Média, a Idade Moderna, perdão, o surgimento da Idade Moderna, a gente chama de renascimento cultural. Esse renascimento cultural, o renascer da cultura, o renascer do comércio, então o que volta forte aí nesse renascimento é as atividades comerciais intensas. E novamente esse território que antes era o Império Romano, se fragmentou agora em uma sociedade feudal, esse território vai se reorganizando a partir do decorrer dos séculos, se reorganiza, e lá com o renascimento cultural e comercial, com a Idade Moderna, a sociedade volta a praticar o comércio intenso. Tá? E esse comércio intenso, aí vem o surgimento aí do que nosso conteúdo anterior, o surgimento dos Estados Nacionais modernos. Então, pensem lá, um grande império, que é um grande bloco, né, de um território de um grande bloco, governado lá por um imperador. Ele se fragmenta em um sistema feudal, em feudos independentes e autônomos, que deixa os hábitos do império de lado. Né? Então, essas pessoas saem da área urbana, se deslocam para a área rural, o comércio deixa de existir, e as formas de expressão cultural também, né? As expressões culturais que existem na Idade Média, elas são voltadas à igreja,
Ok. Esse sistema feudal também vai entrar em decadência. Aí vai surgir uma nova organização social. É o mesmo território geográfico, é isso que eu quero aproveitar que vocês entendam. Porque a gente fala em império, em sistema feudal e depois estados nacionais modernos, o que eu quero é que vocês compreendam que eu estou falando do mesmo território, tá? Então, lá no Império Romano, esse território vai se tornar os feudos independentes e depois estados nacionais modernos. Esse território que eu falo corresponde ao território da Europa, né? Nós estamos falando nesse momento sobre o território que hoje a gente compreende e conhece como Europa. Então, quando esses estados nacionais modernos se reorganizam, né, com o renascimento cultural, com a Idade Moderna, a maior característica dessa sociedade é o comércio. Né? Lembram que surgem lá os burgueses. Já no sistema feudal, eles se tornam uma classe importante. Nos estados nacionais modernos, mais ainda. É uma classe poderosa, que tem o domínio do comércio, tem a questão financeira, e eles vão fazer uma aliança nesse momento com o governo, com o Estado. Quando eu falo Estado, eu falo o governo. Quem é o governo nesse momento? No Império, nós sabemos que é o imperador. No sistema feudal, nós sabemos que são os senhores feudais. Nos estados nacionais modernos, quando a sociedade teve que se reorganizar, surge a figura do rei. Então, nesse momento, quem manda, quem governa é o rei. E vem a questão do absolutismo. Então, esse rei que governa absoluto. Esses burgueses, eles fazem uma aliança com este rei. Por quê? Porque era muito proveitoso para os dois lados, tanto para o rei quanto para os burgueses, essa aliança. E aí vem o mercantilismo, né? O que é o mercantilismo? São as medidas econômicas que esse rei toma para fortalecer a economia e fortalecer automaticamente o comércio e automaticamente favorecendo os burgueses. E esta aliança se torna uma troca, né? Uma troca de favores. Então, o rei cria leis e cobrança de impostos que favorecem os burgueses e automaticamente os burgueses devolvem em forma de dinheiro, de poder. Só relembrando lá o que é mercantilismo, nós temos lá o metalismo, acúmulo de ouro e prata. Nós temos a balança comercial favorável, que o prof explicou muito bem no passado, que é comprar menos e vender mais. Temos a questão alfandegária, que é a cobrança de impostos. Então, essas medidas aí também nós temos a questão do fortalecimento da marinha, né? O que vai favorecer o monopólio comercial. Essas medidas que o rei toma, essa unificação de moeda, por que unificação de moeda? Lembra que lá no sistema feudal, cada feudo era independente, era autônomo, então cada feudo tinha sua própria moeda, seu próprio imposto, isso era ruim para os comércios. Lá nos estados nacionais modernos, com essas medidas tomadas pelo rei, o comércio é favorecido. Porém, como é que eu chego nas grandes navegações? Esse comércio fica intenso e eles precisam buscar novas rotas comerciais. Então, essas novas rotas comerciais precisam ser financiadas. Então, aí, só para dizer, essa aliança que era entre rei e burguesia, agora vai ganhar um aliado forte aí. É o rei, a burguesia e a igreja. Até foi a Antonielli que mandou para a prof no vídeo dela uma dúvida, por que a igreja entra agora? Né? Por que a igreja católica vai entrar ela passa a fazer parte dessa aliança? Por quê? Porque assim, a igreja católica, como nós vimos nos conteúdos anteriores, ela é poderosa. Ela era a grande senhora feudal. Ela tinha um domínio sobre as pessoas, um domínio incrível sobre a vida, os costumes das pessoas. Essa senhora feudal, ali com a unificação do governo, na figura de um rei absoluto, ela não está mais no topo, né? Então ela não é governo, ela passa a ser a questão religiosa mesmo, mas o rei sabe do poder da igreja e da importância da religião sobre o domínio das pessoas. Lembra que eles usavam do medo, da questão do castigo, para dominar as classes, então a igreja era importante. E a igreja, nesse momento, ela tem um objetivo, um grande objetivo. Qual é? É levar a fé cristã para outros povos.
E quando eu falo em outros povos, a gente fala do Oriente. Então, esses povos do Oriente, eles têm uma outra fé, eles, né, uma outra crença. E a Igreja Católica pensa assim, que com essa busca de novas rotas comerciais, e que não era só de rotas comerciais que eles queriam, eles também queriam domínio de territórios, né? Então, esses estados nacionais modernos, na figura do rei, com aliança com a burguesia, eles queriam novos territórios, né? A questão de buscar, de comprar mercadoria, de matéria-prima, de dominar territórios. Então, esse era o principal objetivo das grandes navegações. Buscar rotas comerciais, dominar territórios, e isso era favorável para a figura do rei, para a figura dos burgueses e também agora para a igreja, porque a igreja queria expandir a fé cristã. E com essa expansão da fé cristã vem também junto o enriquecimento, porque lembra da cobrança o rei vai cobrar impostos, os burgueses vão vender muito mais, vão comercializar muito mais. A igreja faz a cobrança além da fé, que ela expande, e quanto mais fiéis a igreja tem, mais ela arrecada também. Também tinha uma questão financeira ali. Então, a gente pode ter em mente como principal objetivo das grandes navegações a questão das rotas comerciais, domínio do território e agora, pela Igreja Católica, a expansão da fé cristã. Certo? Deu para entender até aí? Aí nós temos a questão de Constantinopla, ali, que volta para nós pensarmos ali. Lembram que nós comentávamos em sala que havia um caminho que ligava Constantinopla, ela ficava localizada no mapa, num local bem estratégico, que é onde havia ligação ali entre os 3 continentes, continente europeu, africano e o Oriente, o continente asiático. O que acontece? Essa proximidade favorecia muito o comércio por rotas terrestres e também rotas marinhas. O Império Romano, vocês sabem que a queda dele acontece bem antes do que o Império Bizantino. O Império Bizantino ele vai lá em 1400, eu pedi agora, em 1496 é que vai acontecer a queda do Império Bizantino, porque vai haver a invasão dos turcos otomanos nesse território. Com a invasão dos turcos otomanos, a Constantinopla, eles dominam esta rota comercial, o que prejudica os europeus de fazerem o comércio. Né? Então, eles não conseguem mais a rota terrestre denominada e aquela rota marítima, que em sala de aula nós exploramos bastante no mapa, que ligava esses 3 continentes ali, também foi tomada pelos turcos otomanos. Assim que eles tomam esse território, eles fazem um monopólio comercial, então para poder comprar tem que passar por eles, e eles cobravam muito caro. Qual era a mercadoria mais procurada nesse momento? As especiarias. Né? Então, os europeus dependiam muito do comércio de tecido, de perfume, e de temperos, que são considerados especiarias, para quê? As especiarias serviam para conservar alimentos. Então, quero que vocês imaginem um momento que os alimentos não tinham de conservar. Não está falando do momento que tem geladeira, que tem... não tem. Né? Eles precisam... matavam um animal lá e faz o que com a carne? Né? Como que ficava esta carne? Então, a carne chegava a ficar podre, né? Com aspecto estragado, porque ficava por muito tempo sem ter onde armazenar e acabava estragando. Então, uma das técnicas de armazenamento da carne era com condimentos, com a pimenta, com o sal. Fazia-se essa preservação dos alimentos com os temperos. Então, essa grande importância das especiarias, sem falar de outras funções das especiarias, também o tecido, o perfume, essas mercadorias que vinham do Oriente para o Ocidente. Então aí o pessoal do Ocidente começa a ter o problema do acesso, né? Fica muito caro. Então, com essa interferência dos turcos otomanos ali, fica muito caro as especiarias, que já eram caras, agora encarecem muito. Aí surge a ideia do périplo africano. O que é esse? Já falamos também, eu sei que vocês têm conhecimento disso. O que é o périplo africano? Contornar do continente africano para chegar às Índias.
né, para poder chegar, que era um grande entreposto comercial. Eram as Índias, onde havia todas essas mercadorias que eles precisavam, então eles imaginavam que se eles conseguissem fazer esse périplo, quando eu falo em périplo, passar ao redor, ou circular ali o continente africano e chegar ao continente asiático, chegar ao Oriente, principalmente as Índias, onde era esse entreposto comercial importantíssimo. O que acontece nesse momento? Nós temos dois países que vão se destacar nesse pioneirismo das grandes navegações. Nós temos Portugal e Espanha. Portugal e Espanha, eles vão ser pioneiros nas grandes navegações. Então, nós temos Portugal e Espanha, eles se lançam ao mar praticamente no mesmo momento. A diferença é que Cristóvão Colombo, quando ele é financiado pelo governo espanhol, pelo rei espanhol, na verdade pela rainha, naquele momento, ele lança-se ao mar e ele chega à América, né? Tanto que ele chega e pensa que chegou na Índia, e tanto que os povos que ficaram conhecidos como índios, uma curiosidade aí, porque ele achou que tinha chego na Índia. E ele chega na América Central. Então, o primeiro contato da questão do território americano aqui acontece pelo governo da Espanha, liderado por Cristóvão Colombo. Portugal não fica atrás aí e ele consegue fazer o quê? O périplo africano. Ele consegue contornar, depois de muitas dificuldades, ele consegue contornar o continente africano e ele realmente chega até a Índia. E aí, nessas tentativas, ele chega aonde? No continente africano. Ele cria ali um contato com o continente africano, dominando alguns territórios, iniciando um comércio também no continente africano. E logo em seguida, que aí existem várias controvérsias, várias histórias, né, de que por um acidente ou não por um acidente, ele consegue chegar às terras denominadas hoje Brasil, né, que é o nosso território. Então, esse conteúdo de grandes navegações tem muito a ver com o nosso conteúdo, com a nossa história, com a história do Brasil. Por isso eu vou devagar com vocês. Hoje eu fiz uma breve introdução, né, ligando os conteúdos anteriores às grandes navegações. Aqui eu quero deixar atividades para vocês hoje. Eu quero que vocês peguem lá na página 30. Página 30 tem um Organize Ideias, para vocês relembrarem a queda lá, a crise do século XIV. Então, quero que vocês lembrem o que aconteceu, como que essa Idade Média aí entra em crise e surge a Idade Moderna e quais foram os fatores. Então, leiam ali com atenção. Tenho certeza que vocês vão conseguir fazer, porque nós já exploramos bastante isso em sala de aula. Eu também quero que vocês, na página 34 e 35, né? Começa o exercício na página 34, ele termina na página 35, que vocês façam esse exercício que é interpretando documentos. Outra que eu deixo para vocês aqui é a leitura do texto da apostila. Eu só fiz uma introdução do conteúdo, tá? Eu venho na próxima aula, não quero deixar uma aula muito extensa, porque eu acabo bagunçando a cabeça de vocês. Então, as minhas aulas estão sendo curtas, porque o conteúdo de história, se presencialmente, às vezes ele já fica difícil, imagina por videoaula. Então, eu preferi fragmentar esse conteúdo, eu vou explicando ele devagar para vocês. Como vocês já sabem, a Profiade não fica lendo textos da apostila, eu prefiro explicar o conteúdo numa linguagem que vocês compreendam mais, porque se eu ficar lendo a apostila, a gente fica matando o tempo e não... Então, a leitura da apostila é obrigação de vocês, como sempre foi. Então, eu fiz uma introdução do conteúdo. Além dos exercícios que eu passei, eu quero que vocês façam a leitura até a página 34 da apostila, façam a leitura
Eu quero que vocês façam no caderno de vocês um registro desse conteúdo, porque em sala de aula eu sempre faço a parte da leitura, a parte da explicação e um registro no caderno. Como eu não estou, infelizmente, pertinho de vocês, eu quero que vocês façam isso com autonomia, que vocês peguem o caderno de história de vocês e que vocês façam um breve resumo do conteúdo, mas não precisa ser copiada a apostila, você sabe que eu não gosto disso. Façam por tópicos, coloque lá o conteúdo grandes navegações e coloque, acompanhando a apostila, faça um resuminho, cada um se organiza da forma que achar melhor no caderno, ou faz tópicos, ou faz um mapa conceitual ali, que é colocar os momentos históricos arrumadinhos lá, bem bonitinhos, vocês sabem fazer isso. Façam esse registro no caderno. E não esqueçam de tirar foto e mandar para a prof, tá? O mais importante de tudo é que vocês criem essa autonomia na hora de estudar. Então, a prof faz a explicação, vocês fazem a leitura. O que eu quero de vocês também? A partir da minha explicação, a partir da leitura da apostila, ficou com dúvida? Retorna para mim. Manda pelo WhatsApp lá, vocês têm o contato da prof, vocês têm o e-mail da prof. Manda a pergunta para a prof que na próxima videoaula a prof responde, assim como fez a Antonielle. A Antonielle, a dúvida dela era por que a Igreja Católica tinha entrado na questão das grandes navegações. A prof espera que ela tenha entendido agora o porquê dessa aliança agora com a Igreja Católica. Se não ficou compreensível ainda, Antonielle, manda para a prof que a prof responde, tá? Então, fique com Deus, até a próxima videoaula e a prof explica melhor para vocês o conteúdo, ok? Beijinhos e até mais!